E gente, tudo bem? Bom, eu recebo muitos questionamentos, muitas perguntas sobre o que dá valor a uma gema. Basicamente, as gemas são valorizadas pelo tamanho delas, que vai ser significativamente o peso, pela cor, pela pureza e pela lapidação. O CPRM aqui no Brasil, ele tem várias informações sobre gemas porque ele é o conselho para a produção e o registro mineral no país. Então ele realmente normatiza a questão. Mas ao longo dos tempos, o que realmente deu valor a isso, a gema, é realmente o peso que ela vai ter, a pureza dela, a cor. Então, quando você tem, por exemplo, um bom tamanho, que isso é às vezes difícil em alguns minerais, como por exemplo a esmeralda, não apresenta gemas muito grandes. Quando ela tem um tamanho maior, ela é cara, bem cara por quilate. Quanto maior a gema, maior vai ser o valor por quilate, porque é difícil encontrar gemas grandes. Então ela vai ser mais rara, mais cara por quilate. A cor vai variar muito de gema para gema. Isso tem a ver com a composição química dela, e então às vezes vai apresentar determinado elemento químico mais do que o outro, então ela vai variar a cor por causa disso. A pureza tem a ver com a transparência dela naquela cor, e se ela apresenta impurezas, por exemplo, antigamente nós chamávamos as impurezas de jardins. Eram pequenos carvões dentro da esmeralda, por exemplo, ou pequenas fissuras também são impurezas. Mas é comum encontrar, e algumas impurezas até valorizam a gema, dependendo de como ela se apresenta e de como ela é vista na lapidação da pedra. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser apresentável para que se torne valiosa. Por exemplo, um mosquito dentro de um âmbar. Realmente o âmbar vai valer muito mais se tiver um inseto dentro, que é uma impureza, do que um que não tem nada dentro. Ok? E a última questão é a lapidação. A lapidação é um capítulo à parte, porque, ou seja, você pode pegar uma gema e vai lapidar de várias formas diferentes. A lapidação brilhante é a mais famosa de todas. Ela é composta por uma mesa, uma coroa, um borde e um salão. Isso faz com que o brilho entre pela mesa, reflita de um lado do salão e refrata do outro lado do salão, fazendo com que ele volte pela mesa novamente para você ver aquele brilho que você olha por cima da pedra. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, você tem algumas esmeraldas, então você vai ver que algumas brilham mais do que outras, né? Por quê? Umas têm mais inclusões, outras menos inclusões. As duas mais escuras, por acaso, são do norte de Minas, e as duas mais claras, por acaso, são colombianas. Mas tanto o Brasil quanto a Colômbia apresentam umas mais claras e outras mais escuras, indiferentemente. Tá? Bom, então é isso, ou seja, aqui você tem alguns exemplos de diferentes lapidações e brilhos de uma mesma gema.